do Centro Espírita Augusto Silva. Nós estamos aqui hoje para refletir sobre uma página muito oportuna do Emmanuel, no livro Vinha de Luz, uma página intitulada Não às Palavras. É interessante começarmos a nossa reflexão a partir do fato de que Paulo, que foi o autor do versículo, o qual Emmanuel vai comentar, ele é um grande personagem da história do cristianismo e ele utilizou as cartas para se comunicar com os cristãos diante da impossibilidade de estar presente, pessoalmente, presencialmente. Num determinado momento, ele estava se sentindo bastante cansado da lida, das viagens, e a gente imagina o que era viajar naquela época. Porque hoje a gente tem uma série de comodidades com relação à viagem, mas naquela época não era assim. E Paulo se encontrava, certo momento, bastante cansado, percebendo que não daria conta de realizar o trabalho que havia se proposto, de levar às pessoas a mensagem do Cristo. Antes de comentarmos a lição do Emmanuel, que é uma lição belíssima, que vai falar sobre a importância das palavras na vida dos seres, nós precisamos nos atentar para esse fato. O fato de que Paulo, esse grande personagem da história do cristianismo, teve um papel importantíssimo na divulgação do Evangelho. E ele fazia isso de modo incansável. Paulo vem de uma história que nós vamos encontrar no livro Paulo e Estevão, relatado por Emmanuel. Ele vem de uma história de perseguição aos cristãos. Ele vem de uma história de revolta com relação aos princípios cristãos e aos próprios cristãos, levando alguns à morte, como no caso de Estevão, que a obra também relata. Mas o que a gente precisa entender é que no determinado momento que Paulo se encontra com Jesus na estrada de Damasco, e ele literalmente, não apenas simbolicamente, mas ele literalmente, ele se queda, ele cai de joelhos perante o Cristo e pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? Ele começa a compreender a sua história de uma outra forma, ele começa a compreender a sua missão, a sua tarefa no planeta Terra, a sua tarefa como essa personalidade, Saulo, que depois se torna Paulo, com uma expressividade bastante contundente, para que ele pudesse levar futuramente o cristianismo e o Cristo a muitas pessoas, inclusive aqueles que estavam fora do grupo dos judeus, porque a princípio havia essa grande controvérsia. Se seria levado aos gentios ou se ficaria só entre os judeus, mas ele traz a possibilidade de expandir essa divulgação e faz isso brilhantemente, indo pessoalmente a lugares, enfrentando desafios, enfrentando tarefas árduas para estar com as pessoas e dar o seu relato pessoal, o seu testemunho de como a sua vida se modificou a partir do momento em que ele encontrou-se com Jesus na estrada de Damasco e ele compreendeu a verdadeira lição do Cristo, que é a de que a vida não é deste mundo, a vida não é neste mundo, a de que há um reino, sim, este reino, ele se encontra fundamentado internamente nos seres. Essa foi a compreensão de Saulo, naquele momento na estrada de Damasco, que o levou a futuramente se tornar Paulo, o grande divulgador do cristianismo. Então, Paulo, num daqueles momentos em que ele se encontrava extremamente cansado, fisicamente testado na sua resistência, e ele percebeu que ele não conseguiria realizar a tarefa que ele havia se proposto. Porque na mente dele, como ele havia sido um grande perseguidor, ele queria ser um divulgador ainda mais eficaz, com mais produtividade. Então, ele estava naquele momento bastante cansado. Até que lhe ocorreu a ideia de escrever as cartas.
Essa ideia não foi apenas dele, ela veio de uma influência espiritual daqueles que o acompanharam em toda a sua trajetória de modificação dos rumos da sua vida, Estevão e Abigail. E naquele momento, então, ele compreende que ele poderia se fazer presente, sem estar fisicamente presente, e ele faz isso por intermédio das cartas, das epístolas. Então ele começa a escrever cartas, onde ele orienta os cristãos, onde ele ensina, instrui aqueles que estão à frente das igrejas cristãs, para que eles possam se organizar e para que não percam o foco que é Jesus e a sua mensagem e a sua lição. Então, nessa lição que nós vamos refletir hoje, ela se encontra no livro Vinho de Luz, como já dissemos, e Paulo escreve aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19, e ele diz a seguinte frase que Emmanuel destaca aqui no versículo escolhido por ele. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Emmanuel vem nos trazer uma proposta de ensino do Evangelho muito interessante, porque ele propõe que a partir de um versículo pequeno, com poucas palavras, retiremos lições preciosas que nos ajudem a compreender a mensagem crística, que nos ajudem a compreender a importância do Evangelho na nossa vida, nos trazendo possibilidades de melhoria íntima. Então vejamos, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Ele escreve então aos Coríntios, justificando a ausência dele e dizendo que ele não estava com eles fisicamente nesse momento, presencialmente, mas que ele iria se encontrar com eles. Mas aí vem algo bastante interessante na fala de Paulo que nós podemos destacar nesse primeiro momento. Mas irei ter convosco, se o Senhor quiser. O que podemos descartar deste ponto, deste trecho, desse versículo da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 19, no capítulo 4, versículo 19? Nós podemos destacar aqui a disposição de Paulo em nos ensinar, ensinando aos Coríntios, que nós vivemos, fazemos as nossas escolhas, somos livres para ir e vir, mas nós estamos com a nossa vida sob uma determinação superior que nos comanda. É interessante essa ideia de Paulo, e nós utilizamos o Espiritismo para nos ajudar a entendê-la, porque um dos princípios da doutrina espírita é o livre-arbítrio. Nós compreendemos bem o livre-arbítrio como a possibilidade de fazermos escolhas. Nós somos livres para escolher e vamos construindo a nossa história ao longo das nossas muitas vidas a partir das escolhas que fazemos. Isso é realmente belíssimo. Esse é um conceito extremamente interessante, um conceito que engrandece a alma, porque nos dá a autoria de nossa própria história. Então, tudo aquilo que nós vivemos numa existência, seja bom ou seja ruim, é colheita do que foi plantado. Assim nós compreendemos o livre-arbítrio. Somos livres para plantar. Somos obrigados a colher. No comando dessa conjectura está Deus. Então, como compreender o comando de Deus com a liberdade de escolha? Esse é um dos grandes pontos que às vezes traz muito conflito àqueles que escutam, estudam a doutrina espírita e buscam o evangelho, o alimento para suas almas.
Como conciliar as duas coisas? Como conciliar Paulo, a fala de Paulo que diz: em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Ora, Paulo, você não tem livre-arbítrio de suas ações? A vontade não é sua? Claro. E a vontade do Paulo está expressa na fala dele, dizendo que iria ter convosco. Esta é a vontade do Paulo, este é o impulso, o desejo de Paulo em ir de encontro àquele povo para lhes ensinar coisas importantes acerca do Evangelho e da condução de sua igreja. Mas quando ele nos traz o conceito de que, se Deus quiser, ele está nos dizendo que nós temos uma vontade, um domínio, um controle relativo das coisas. Porque existe um ser superior. E este ser superior a tudo e a todos comanda. O que podemos compreender dessa lição de Paulo com relação a esse controle, a esse comando? Ele não tolhe o livre-arbítrio, porque é preciso haver um movimento do ser espiritual que está vivendo aquela encarnação. Por isso nós vamos encontrar no próprio Evangelho, na fala do Cristo, no registro das falas do Cristo, nós vamos encontrar sempre verbos direcionando o ensinamento. Pedi e obtereis, batei e a porta se abrirá. Quando Jesus nos traz o verbo, ele quer nos dizer, e nós podemos compreender na lição de forma implícita, que é preciso que haja uma ação. A vontade é uma alavanca, ela nos movimenta e ela nos direciona. Se nós somos espíritos, nós precisamos entender que o espírito, ele constrói a sua estrutura espiritual, a sua estrutura, melhor dizendo, perispiritual, que vai lhe garantir uma série de oportunidades a partir do momento que ele entra no corpo físico e começa a sua caminhada. Este corpo físico que hoje nós temos e que nos ajuda a nos movimentar na matéria e que nos possibilita o aprendizado de muitas coisas importantes, ele foi construído a partir da vontade do espírito e das suas escolhas, sendo limitado por questões que dizem respeito à etapa evolutiva em que nos encontramos. Esta limitação do livre-arbítrio, esse restringimento do livre-arbítrio, que nos faz viver uma existência na matéria, presos às vicissitudes da matéria, faz com que nós compreendamos que somos livres para fazer as nossas escolhas, mas que existe uma vontade superior, e esta vontade superior nos conduz a Deus. Nos conduz à sua fonte, à sua origem, que é Deus. Então, vamos tentar compreender a questão do livre-arbítrio, a questão do controle da vontade suprema de Deus na nossa própria vida. Então, nós reencarnamos e vamos viver aqui algum tempo, alguns anos, uns mais, outros menos. A doutrina espírita vem nos ensinar coisas importantes, reforçando ensinamentos que Jesus já havia nos trazido. Então, quando nós estudamos na doutrina espírita que nós reencarnamos, mas que continuamos sobreviventes à morte do corpo físico, porque o que morre é apenas a matéria, quando estudamos a imortalidade da alma, quando estudamos o livre-arbítrio, causa e efeito, ou seja, plantamos e vamos colher obrigatoriamente aquilo que plantamos. Todas essas coisas nos ajudam a situar na vida. Quando buscamos o ensinamento do Cristo que afirma: meu reino não é deste mundo, acende uma luzinha na nossa consciência e nós compreendemos: Jesus ensina há mais de 2000 anos. O Espiritismo reforça a
desde que chegou aqui entre os homens de forma sistematizada, entre os homens e mulheres de forma sistematizada e organizada. A vida não é aqui. Então, quando aqui chegamos, nós fizemos algumas escolhas que foram básicas para o nosso crescimento espiritual, escolhas essas que, como espíritos, consideramos importantes para a nossa caminhada espiritual. Então, essas escolhas, elas nos colocam no centro de um círculo com muitas possibilidades. Este círculo a qual estamos nos referindo diz respeito ao nosso nível evolutivo no qual estamos presos. Nós não podemos sair deste círculo evolutivo em que nos encontramos a menos que avancemos e o extrapolemos. Saiamos dele pelo nosso avanço, pelo nosso crescimento espiritual, pelo nosso amadurecimento, assim como a criança está presa ao círculo da infância. E só sairá dele no dia que atingir uma determinada condição física que a permita ingressar no círculo da adolescência, no círculo da maturidade, no círculo da velhice. São fases na qual estamos presos mediante condições que nos escapam, que não são fruto da nossa vontade. Porém, o círculo reencarnatório que nós estamos inseridos diz respeito ao nosso nível evolutivo. Todas as experiências que vivemos aqui no planeta Terra, encarnados, são experiências que nos ajudam a avançar, mas são possibilidades. Se irão se concretizar ou não, vai depender das escolhas que fazemos. Por isso somos livres. Existe uma determinação superior, que aí nós voltamos em Paulo e reforçamos a fala dele aos Coríntios, se o Senhor quiser. O que o Senhor quer? O Senhor quer que sejamos felizes. O Senhor quer que avançamos. O Senhor quer que retornemos à casa paterna pelos nossos próprios passos, a partir do nosso próprio esforço. Isto é o que o Senhor quer. Porém, para conseguir isso, temos que nos esforçar, porque temos que vencer as barreiras que nós próprios criamos para superar a nossa própria história, nos auto-superar e atingirmos círculos, cada vez mais amplos, com mais possibilidades, que nos aproxima do Pai. Por que temos que viver essa experiência? Se Deus tudo pode, por que não nos fez prontos? Porque não haveria esforço, porque não haveria mérito, porque não haveria possibilidade de crescimento diante dessa situação. O que nos faz atingir a casa paterna e fazê-lo com bastante determinação e coragem é a nossa vontade. Então, nesse primeiro momento, nós conseguimos compreender que a vida vai nos trazer desafios. Seremos desafiados na vida. Seremos desafiados, a princípio, de modo bastante ostensivo, pela nossa fragilidade física, material. Somos frágeis. A vida pode acabar, encerrar por um fio. Nós estamos vendo isso nesse momento. Estamos há quase um ano sendo assolados, sendo intimidados por uma questão pandêmica que tem nos deixado bastante aflitos. E isso faz com que nos tornemos um tanto inseguros com relação ao porvir. O fato é que a nossa identificação com a matéria nos impede de compreender a nossa natureza espiritual, nos identificando com ela. E a nossa identificação é com a matéria. Então, nós acreditamos que a vida verdadeira é a material. Muitas vezes, por mais que falemos assim, não, imagina, eu acredito na vida espiritual, eu sei que a vida do espírito é a verdadeira, mas intimamente
nos identificamos com a vida material. E entramos em pânico todas as vezes que a vida material corre risco. Há um instinto de conservação que é natural nos seres e que faz com que os seres lutem pela preservação da vida. Esta é uma lei divina que está na nossa consciência, a qual nós devemos fazer uso, pois para isso estamos aqui. Essa é a chave para a nossa conexão com Deus. Mas o apego excessivo, a identificação excessiva com a vida material, faz com que nos esqueçamos da temporalidade da mesma. Faz com que nos percamos nas questões desafiadoras que a vida nos traz, nos esquecendo do foco, aquele que deve ser o nosso condutor em todas as horas, em todos os momentos. Então, nesse primeiro trecho do versículo de Paulo, retiramos bastante lições. Mas a frase de Paulo, o versículo escolhido por Emmanuel, não termina aí. Porque ele diz: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Isso então nos traz outras possibilidades de reflexão. Já refletimos sobre a questão do livre-arbítrio relativo, já refletimos sobre a nossa possibilidade de extinguir todos os nossos apegos e identificações com a matéria, nos compreendendo seres espirituais, estando no mundo sem ser do mundo, como preconizava o Cristo. Mas agora somos convidados a refletir sobre as palavras dos que andam inchados. Primeiro precisamos refletir sobre a palavra. A palavra tem força. A palavra, ela vem carregada não apenas de uma conjunção de letras, grafemas e fonemas, como a gente utiliza na alfabetização infantil, terminologia que a gente utiliza na alfabetização infantil. A palavra, ela vem carregada de sentimentos e ela tem um grande poder. A palavra, ela tem energia e ela pode destruir como pode construir. Às vezes, as palavras ferem mais do que uma agressão física, porque elas deixam marcas profundas na alma e elas fazem com que aqueles que as ouvem se tornem atônitos ou enlevados, confusos ou pacificados. A palavra é algo poderoso. Paulo se refere a uma palavra que ele está usando uma forma negativa de dizer que então conhecerei os habitantes lá de Coríntios, não as palavras dos que andam inchados. O que significa isso? As palavras dos que andam inchados, dos que são vaidosos, dos que alimentam o orgulho, a arrogância, a prepotência. Paulo vinha de uma caminhada evolutiva nessa existência, em que ele sabe muito bem qual é a palavra dos que andam inchados, porque essa era a sua condição de Saulo. Tinha um verbo arguto, um verbo que feria, um verbo que, em função de defender a lei mosaica, trazia todo o espinho da crítica e do julgamento para aqueles que não pensavam como ele. Um verbo fundamentado na vaidade e no orgulho, inchado pela vaidade e pelo orgulho. Paulo precisou se despir de todas essas coisas. Precisou se despir de si mesmo, daquilo que ele havia construído como autoimagem, no seu ego inflado e orgulhoso, para compreender que tudo isso não tem nenhuma importância. Ele vem então trazer a palavra da virtude. E qual é a palavra
da virtude. Para que entendamos a questão da virtude, a importância dela na nossa vida, se expressando nas nossas ações, mas também no nosso falar, no nosso verbo, na maneira como nos comunicamos com as pessoas, que é o que ele ia dar ali, na verdade, estava dizendo que daria o testemunho do que ele viveu na pele, na carne, o espinho na carne, a que ele se refere tantas vezes, o aguilhão a qual Jesus havia advertido que ele não deveria se prender. Saulo, não recalcitres contra o aguilhão, não temes contra aquilo que está tentando te mostrar o que é verdadeiramente importante. Então, Paulo trazia ali para os coríntios o seu testemunho. E o testemunho é algo que a gente oferece a partir daquilo que a gente viveu. Vamos buscar a doutrina espírita para entendermos o que é a virtude. Para que a gente entenda o que é a virtude, a gente tem que entender a sua antítese. O que é o contrário de virtude? O vício. Tranquilo? Aí o nosso entendimento. Quando nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos a fala dos Espíritos a Kardec, na questão 919, se não me engano, vai nos trazer uma informação importantíssima. Na raiz de todos os vícios está o egoísmo. Então vamos voltar, retomando e juntando todas as partes dessa lição importante. Nós estamos, então, falando da virtude que Paulo ia levar para os coríntios a partir do seu testemunho de vida. Estamos falando do testemunho. Meu Deus. Estamos falando do testemunho que estava relacionado à sua vivência, à sua experiência. Então, quando nós entendemos que a virtude a qual Paulo se refere é aquela que atacou o vício e se fez no combate vencedor, na conquista, na vitória contra os vícios, nós vamos buscar também o entendimento do Livro dos Espíritos para nos dizer que na raiz de todos os vícios se encontra o egoísmo. Então, o que nós vamos compreender disso tudo? O que significa o egoísmo? Essa poderia ser a primeira questão trazida se estivéssemos num bate-papo. Mas o que significa o egoísmo? Como podemos entender o egoísmo de modo prático? Eu gosto das situações práticas porque elas nos ajudam a compreender conceitos que são extremamente abstratos e filosóficos. O que é o egoísmo, afinal de contas? Nós não precisamos preservar a nossa vida? Não existe uma lei de conservação que está na nossa consciência? Conservar a vida não significa pensar em si? Essa foi a origem. Assim começamos a nossa caminhada evolutiva. Assim nós nos mantemos durante a vida, na nossa escalada evolutiva, nos conservando, sobrevivendo, nos mantendo vivos. E esse foi um aprendizado importante, porém, num determinado momento, quando atingimos uma compreensão maior, quando houve a hominização do ser, quando nos tornamos individualidades e conseguimos pensar em termos da existência de um Criador, de um ser superior que nos comanda. Quando conseguimos nos ver como autores da nossa própria história e nos tornamos detentores do livre-arbítrio, então somos convidados a extirpar o egoísmo, que é resquício da nossa vivência evolutiva, mas que é um resquício que é fruto das nossas escolhas infelizes. O egoísmo, ele se expressa no nosso dia a dia no interesse pessoal. Como que a gente entende isso? A gente entende isso de forma prática, porque vivemos em sociedade, e a vida em sociedade ela é muito importante, e é uma das formas que nós temos de avançar, é a forma mais
contundente e mais eficaz do avanço. Todas as vezes que convivemos em sociedade, nós estamos nos relacionando uns com os outros e somos convidados a extirpar o vício que está na raiz, o egoísmo que está na raiz de todo vício. Como o interesse pessoal, são aqueles momentos, e o interesse se manifesta, melhor dizendo, naqueles momentos em que nós pensamos apenas em nós mesmos. Mas isso às vezes é muito sutil, porque existem níveis em que isso acontece, não é? Existem aqueles que dizem de forma bastante clara: eu quero mais é resolver minha vida, o outro que se dane, eu estou bem, está tudo bem comigo, com os meus, com os que eu amo. Uma vida em sociedade que se dane, que se perca aí nas lutas. Cada um tem aquilo que quer, que merece. Às vezes essa pode ser uma posição bastante drástica e o egoísmo se manifesta de forma clara. Mas às vezes o interesse pessoal, que é o que move o egoísmo, ele se manifesta de forma bastante sutil. Como assim? Ele se manifesta, por exemplo, quando há uma conversa, um diálogo e o interlocutor pensa diferente de mim, não pensa da mesma maneira. Quando isso ocorre, eu não aceito aquele pensamento e aquilo me causa um grande desconforto interno e eu começo a discutir no intuito de impor a minha ideia. Isso é interesse pessoal nos níveis mais sutis. Mas eu penso nos outros, eu faço caridade, eu vou ao centro espírita, eu participo da sopa, eu vou ao centro espírita e aplico passe, faço estudos no EJE, sou expositor espírita. Sim, toda essa movimentação é importante. Mas para extirparmos o egoísmo que está na raiz de todos os vícios, nós temos que descer da nossa posição de supremacia para nos colocar no mesmo nível do que aqueles que estão à nossa volta. Eu não sou o único ser do mundo. Eu não sou o centro do universo. Então a gente precisa manter recursos íntimos para nos proteger desse germe do personalismo, do interesse pessoal, que vai corroendo as nossas possibilidades de crescimento. E nós vamos então entender que é preciso abrir a nossa mente, é preciso abrir o nosso coração para entender que antes de qualquer movimentação externa em direção àqueles que estão conosco, nós precisamos nos situar com relação à nossa própria história espiritual. Nós precisamos compreender o que habita o nosso mundo íntimo. E às vezes vamos perceber que são coisas delicadas, coisas que não são muito bonitas, coisas que não gostaríamos de mostrar para as pessoas, mas que estão aqui conosco, nos pertence. Ninguém as colocou em nós, são nossas. São vícios fundamentados na nossa postura egoística de séculos, de milênios. E a cada reencarnação que temos como oportunidade de crescimento, como oportunidade de retornar à casa do Pai, como na parábola do filho pródigo Jesus nos ensina, nós precisamos compreender que o movimento é exatamente aquele apresentado por Jesus na parábola do filho pródigo, recordando de modo rápido, não é o objetivo do nosso estudo de hoje, analisar a parábola do filho pródigo, mas busquemos uma lição importante que vem de encontro à nossa reflexão. O rapaz pega todos os bens e
sai, pede ao pai a parte da herança que lhe cabe e sai para viver, para desfrutar a sua vida com liberdade. Ele dilapida, né? Ele perde, melhor, vamos usar uma palavra mais simples, que essa eu não sei como é que estou em dúvida na pronúncia. Ele se perde ali no meio do caminho, perde todo o dinheiro e passa a trabalhar como um serviçal mais pequenino de uma propriedade em que os porcos se alimentavam melhor do que ele, porque comiam alfarrobas, e ele quer uma semente própria ali para a alimentação dos porcos, e ele se alimentava de modo muito pior. Naquele momento, na parábola, nós vamos encontrar uma frase interessante que Jesus vai trazer ali, os tradutores nos trazem na tradução, porque ele está ali pensativo e ele pensa, poxa, na propriedade do meu pai, nem o mais ínfimo, nem o menor dos servos vive como eu estou vivendo. Então, se eu não estou vivendo isso aqui, lá eu poderia viver como servo, eu viveria melhor, eu vou retornar. Ele pensa, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então vejamos, vamos trazer a parábola para a nossa vida, porque assim é a nossa vida, não é? Nós vamos pedindo os bens, né? E a gente tem muitos bens, mas não vamos pensar na tradução literal de bens, dinheiro, riquezas, não, nesse nível. Vamos pensar nos tesouros que nós vamos amealhando, ajuntando, e a cada reencarnação a gente retorna, a gente volta com uma gama, uma soma de possibilidades. E aí a gente vem e ao invés de utilizá-las com o trabalho, com a descoberta de si, com a eliminação do vício que está na raiz, que é o egoísmo, a gente gasta tudo com besteira e a gente vai perdendo as nossas forças, a gente vai perdendo as nossas possibilidades, as oportunidades vão passando e a gente vai caindo vibratoriamente. Quando a gente vê o moço se referir ali ao alimento, é algo bastante simbólico, porque o alimento é aquele que nos mantém vivos. Nós podemos pensar no alimento físico, mas podemos também pensar no alimento espiritual. Então o rapaz, naquele momento, ele percebe que era preciso ser humilde, era preciso voltar para casa na condição de servo. Essa é a nossa condição. O filho pródigo somos nós. Mas se não tivermos essa consciência, se não pensarmos, elaborarmos a ideia, mas uma força interna tamanha que nos faz retornar à casa paterna, não vamos conseguir nos movimentar e nem tampouco vencer o que está na raiz dos vícios, que é o egoísmo. Porque é preciso entender que nós estamos, filhos que somos, depois de dilapidar os bens do Pai, que o Pai nos afiançou como possibilidade de viver experiências importantes para o nosso crescimento, depois de gastar tudo e não haver nenhum crescimento, nós nos colocamos e precisamos entender que somos falhos, que somos frágeis, estamos como condição de servo, na condição de servos, estamos disponíveis para servir. E servir significa colaborar com o Pai na grandeza da sua criação. Então, meus queridos e queridas, nós vamos terminar a nossa reflexão compreendendo que estamos numa caminhada de retorno à casa paterna, que o Pai vai nos receber sempre com muito amor, como aquele pai do filho pródigo recebeu o seu filho, que seremos sempre recebidos com alegria, porque de certa forma estamos mortos e revivemos. Estamos mortos para a realidade da vida, para o que é verdadeiro, para o que é importante. E vamos reviver todas as vezes que fizermos a opção de olharmos para nós próprios, percebendo que somos muito pequenos e que só tem uma forma de nos tornarmos grandes
que é colaborando com a parte que nos cabe na obra da criação. Assim, afirmam os espíritos a Kardec quando ele pergunta qual o objetivo da encarnação. Vivenciar, espiar, passar por provas e oferecer a parte que lhe cabe na obra da criação. Todos somos importantes. Estamos finalizando um ano dificílimo. Estamos finalizando um ano de muitos desafios, mas saibamos, tenhamos a consciência de que não há nada fora do controle divino. Deus permite que nós vivamos experiências dolorosas, porque as experiências dolorosas são frutos das nossas escolhas. E nós estamos caminhando para nos tornarmos seres melhores. Portanto, fechemos esse ano com os aprendizados que ele nos traz. Iniciemos 2021 com esperança no coração. No controle dessa embarcação está Jesus. E um timoneiro desse nível não nos levaria para um lugar que não fosse o melhor que nós necessitamos encontrar. Então tenhamos bastante esperança, tenhamos bastante consciência da importância desse momento, da importância de nos reconhecermos criaturas frágeis, que costumam quedar por ventos bem fracos, mas que podemos nos fortalecer com aqueles que estão muito além de nós e estão sempre nos amparando e nos sustentando na vida. Para fecharmos, vamos buscar o último trecho da mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, em que ele diz: não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tem por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo, sublime e eterna. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe em mais esse ano, nessa passagem, e que tenhamos a certeza de que em nenhum momento da nossa caminhada estamos sozinhos.